gente, tudo bem com vocês? Então, hoje a gente vai vir aqui no podcast falar sobre o clássico romance da literatura do século XIX, um romance muito lido do nosso famoso autor José de Alencar, e eu tenho dois convidados muito especiais para falar a respeito. A Vivian, a Cristina e o Lucas Melo vai falar um pouco sobre o que eles acham da perspectiva do livro e qual a opinião deles e como eles relacionam o livro com a atualidade. Bom dia, Vivian. Bom dia, Melo. Como vocês estão? Estão bem? Eu estou ótima. Muito obrigada pelo convite. Também estou muito bem. Agradeço também pelo convite feito. Gente, é muito bom ter vocês aqui. Primeiro a gente vai falar nada melhor do que começar com qual é o contexto da história, né? Do que se fala o livro e qual a perspectiva de vocês sobre o autor do livro também, que é um autor muito conhecido, né? Então vocês podem falar um pouquinho pra gente sobre o que fala o livro, como que é. A história em questão, ela se inicia no Rio de Janeiro, no ano de 1857, com o nosso protagonista Jorge, que é o herdeiro de uma grande fortuna conquistada pelo seu pai. E criado, como seu pai foi falecido, é importante mencionar, ele foi criado pelo tutor e grande amigo de seu pai. Entretanto, ele gastou toda a sua fortuna e criou várias dívidas em 3 anos, gastando todo esse dinheiro com prazeres. Até que, numa certa noite, ele conhece uma mulher, uma dama, pode-se assim dizer, que só mora com a sua mãe, e ele se apaixona perdidamente, como é padrão em todas as obras de José de Alencar. Ele se apaixona perdidamente pela mulher, que tem uma imagem angelical, uma imagem pálida. Ele se apaixona com ela e eles ficam juntos até que decidem se casar. Porém, um dia antes do seu casamento, o tutor chega para o Jorge e lhe fala que ele está falido e que ele é uma decepção para toda a fortuna, toda a herança que seu pai deu para ele, o legado. Então, pressionado pelas dívidas, Jorge decide tirar sua própria vida. E aí a história continua assim, com a viuvinha em questão, que é a esposa recém-casada de Jorge, lidando com o luto e conhecendo a pessoa que, no fim, a gente descobre o certo plot twist que tem na história. E como toda obra de Alencar, né? Alencar utiliza essa prosa rica e melancólica, poética, explorando esses temas como o amor, como esse romance intenso que a gente vê nos livros do século XIX. Ele mescla elementos, né, do romantismo e da cultura brasileira e incorporando em personagens femininas, principalmente, né, que tem essa idealização muito grande da mulher em dilemas morais e como mulheres muito fortes, né? Suas obras também refletem muitas críticas sociais, de identidades nacionais, utilizando cenários e personagens que representam o país em questão. É muito interessante mesmo, né, gente? E o amor e a perda são muito explorados, né, na narrativa, tanto que ela passa a vida toda, praticamente, em um luto eterno, de tanto que ela amou ele, né? Porque ela se priva da vida por fora para viver esse luto. Ela mostra para todos que ela ama ele ao ponto de se privar de tudo por amor. De que ela perdeu o amor da vida dela toda e que ela nunca mais será capaz de achar alguém igual, né? Então isso é muito interessante, é explorado o amor e a perda ao mesmo tempo e acaba sendo uma coisa de outro mundo, né? E meio que é uma coisa muito interessante. E isso era uma característica muito presente em várias obras do Alencar, né? Esse amor da mulher pelo homem e tanto do homem pela mulher também, tanto que ele se matou porque ele viu que ele não ia conseguir dar a vida para ela que ela merecia, porque ele perdeu a fortuna dele. Então isso mostra muito o amor entre os dois, não só de um lado e como do outro. Tanto, mesmo sendo por culpa dele a perda da herança, que foi por gastos com besteira, ele mesmo assim, mesmo depois disso, amava ela o suficiente para não deixar ela passar alguma necessidade, e a forma que ele viu que seria melhor fazer isso seria se matando. E em seguida temos várias perguntas aqui e a gente vai fazer uma delas, que é como a relação entre a viuvinha e os personagens como pretendente reflete as normas sociais do século XX. Você consegue responder pra gente, Vivian?
Então, né, a relação da Viuvinha com os outros personagens, especialmente como pretendente, como você disse, que enfatizam o papel submisso da mulher e a importância do casamento como ascensão social, né? Naquela época tinha muito essa coisa de você se casar muito nova e o homem ser completamente apaixonado pela mulher. E hoje, né, comparando com os dias de hoje, a gente entende que as coisas não são bem assim, né? Devido a todos esses traumas, vamos dizer assim, do passado também, a gente coloca muito essa questão no presente, que a gente, né, as mulheres de hoje em dia não querem se casar ou, assim, deixou de ser aquela coisa tão sonhada pelas mulheres, né? Então, no livro, ela reflete muita a tensão entre seu desejo de liberdade e as obrigações sociais, né? Que refletem um conflito de individualidade e conformidade dessa relação. E partindo do que a Vivian falou, a gente também vai fazer uma pergunta para o Melo, que é: quais os elementos da sociedade brasileira no século XIX são refletidos na obra? Enfim, para relacionarmos o contexto histórico, né, sobre como era o Rio de Janeiro naquela época, com o livro em questão, a gente pode tirar muitas coisas do que a Vivian mesma falou, de como eram tratadas as pessoas. O livro se passa numa região meio nobre, né? Então nós temos, por exemplo, um mendigo que aparece, que é muito maltratado, porque mendigos não são comuns naquela região. Naquela época, por exemplo, a mulher sempre vivia em casa. Por fora, os homens eram sempre negociantes. E um certo também machismo na sociedade, como nós vimos que os negociadores, as pessoas que trabalhavam fora de casa eram sempre homens e as mulheres sempre ficavam presas em casa porque elas eram um tesouro, algo que se devia se guardar, entendeu? Isso nós podemos analisar no contexto histórico, no caso, e relacionar com a obra. É isso, gente. Eu adorei. Tem várias perguntas ainda, mas a gente não tá com muito tempo para elas, né? Então a gente vai finalizar aqui. Queria agradecer a presença de vocês. Foi muito importante, foi muito legal. E é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Vivian. Muito obrigada, Lucas. Agradeço. Muito obrigada por todos vocês que estão assistindo o nosso podcast, estão escutando daí da sua casa. E é isso, viu, gente? Beijo!